Olá, amigos da Info, começa agora mais um Infolab Responde e o tema de hoje é tablet. Se você tiver alguma dúvida sobre tablets, pode mandar pra gente que a gente tenta responder aqui na medida do possível. E vamos começar falando sobre o que aconteceu no mercado de tablets aqui no Brasil essa semana. Nessa semana chegou um produto bastante importante e desejado por alguns, que é o iPad Air 2. O aparelho chegou aqui no mercado brasileiro direto na Apple Store e também nas redes de varejo, só que o preço dele foi um pouco mais alto do que o da edição anterior. Ele chegou ao custo de R$ 2.080 na edição de 16 GB. E a Apple acabou eliminando a edição de 32 GB do aparelho, e agora ela só oferece edições de 16, 64 e 128 GB. E isso fez com que o preço máximo do iPad Air 2 aumentasse bastante em relação ao iPad Air do ano passado. Então, o preço máximo que você pode pagar por um iPad Air hoje é R$ 3.450, que é um valor consideravelmente alto, só que surpreendentemente ele ainda é mais baixo do que do iPhone 6 Plus, que é um smartphone, né? Ele chegou ao custo aqui no Brasil de R$ 4.400. É o preço mais alto que a Apple já lançou e já cobrou por um produto aqui no Brasil em termos de smartphones. Mas vamos falar um pouco sobre os gadgets mais baratos, mais de baixo custo mesmo, porque não é todo mundo que quer nem que tem dinheiro para investir em um iPad hoje em dia, ainda mais sendo de última geração, né? O mercado Android tem uma série de opções, a Samsung tem a linha de tablets Galaxy Tab, que já chega na quarta edição, então é a Galaxy Tab 4, ela tem versões dessa linha que custam menos de R$ 1.000 e você pode encontrar o tablet Galaxy Tab 4 de 7 polegadas, que tem função de TV digital, que é um diferencial interessante para quem gosta de ver TV. E ele chega ao custo por volta de R$ 700. Agora, se você já procura um produto da mesma marca que seja mais potente, o gadget mais forte que a gente encontra no mercado atualmente no ecossistema Android é o Galaxy Tab da Samsung, que tem tela de 10.1 polegadas e oferece uma resolução maior do que Full HD. E ele tem, além de um processador octa-core que é consideravelmente potente, que é o Exynos da Samsung também, ele tem um sensor de impressões digitais. E o legal é que a Samsung colocou um diferencial nesse produto que foi ele não funciona só para você fazer login no seu aparelho, mas também para gerenciar diversas contas. Então, se você passar o dedo no botão home do aparelho, você vai logar na sua conta. Se sua namorada ou esposa passar o dedo no botão home do aparelho, ele vai logar na conta dela. Então, você não vai precisar ficar se preocupando muito com a personalização da sua interface. E temos uma pergunta aqui do Vitor Martins. Será que os Chromebooks vão roubar o mercado de tablets? Olha, Vitor, é possível sim. Nos Estados Unidos, os Chromebooks são campeões de venda na Amazon, que é uma das principais lojas de eletrônico dos Estados Unidos, e além de ser uma livraria enorme, né? E eles são muito populares, especialmente em escolas. E o curioso é que os tablets surgiram com essa intenção de ser portáteis, ser um computador portátil para você levar na mochila, ser leve, ser um produto realmente para o dia a dia, seja no trabalho, seja na empresa. Mas os Chromebooks eles chegaram com um sistema simplificado, que foi acho que o grande diferencial. Todo mundo não digo, mas muita gente já está acostumada a usar o Google Chrome atualmente, então eles expandiram esse navegador, transformaram ele num sistema operacional mesmo e vem dando certo. No Brasil, eu acho que ainda não deve acontecer isso. Os tablets eles são vendidos aqui a um preço muito mais baixo. Por exemplo, você encontra opções razoáveis de R$ 700, como é o tablet da Samsung que eu mencionei. Agora, os Chromebooks, a gente só tem dois modelos aqui no Brasil, na verdade, né? A gente tem um modelo da Acer e um modelo da Samsung. E por mais que o preço tenha caído ultimamente, eles foram lançados por mais de R$ 1.000. Então, não é assim, eles não conseguem concorrer diretamente em termos de preço, pelo menos não por enquanto, e não de acordo com os preços sugeridos. Eu não sei como é que tá as ofertas, dependendo de uma oferta que você encontrar, talvez valha a pena sim
você investir num Chromebook se você tiver especialmente foco em produtividade, né? Agora, o desafio das fabricantes é justamente baixar o preço para conseguir roubar esse mercado de tablets no Brasil. Agora temos mais uma pergunta. Por que a Apple aumentou os valores dos iPads aqui no Brasil? Olha, Vitor, historicamente a Apple sempre aumenta os preços dos produtos que ela lança aqui no mercado brasileiro. É curioso notar que nos Estados Unidos o iPad custa $500 desde a época que ele foi lançado em 2010, né? E aqui no Brasil é uma escalada de preço, ele vai sempre aumentando e eu acho que é um reflexo do mercado de smartphones também. E é aquilo que eu comentei agora no começo. É curioso que a Apple aumentou o preço do iPad, aumentou, mas o aumento que ela colocou, que ela fez nos iPhones foi maior ainda. Então, eu acho que a Apple colocou uma margem de lucro maior em cima de um produto que tem mais apelo aqui no mercado brasileiro do que os iPads, porque é um movimento mundial, um movimento global de que há uma estabilização na venda de tablets em diversos mercados. Então, talvez seja por isso que eles não tenham aumentado tanto, mas eles sempre aumentam porque é uma margem de lucro e também temos que considerar que o mercado brasileiro tem exige uma série de impostos, né? Então você vai ter que arcar com esses gastos e também ter uma margem de lucro. Outro ponto importante de lembrar é que a Apple é uma marca de luxo, ela não, especialmente aqui no Brasil, ela não se posiciona como uma marca de entrada, como fazem outras fabricantes. Temos mais uma pergunta aqui, que ela é do Eric Paulucci. Curti a camiseta do Charizard. Obrigado, eu também curti. Carlos Eduardo pergunta se o iPhone 6 Plus concorre com o iPad mini. São quase do mesmo tamanho? Eles são quase do mesmo tamanho de verdade, porque o iPad mini ele tem 7,9 polegadas mais ou menos, e o iPhone 6 Plus já chegou com uma tela de 5,5 e ela é realmente avantajada. A gente falou sobre o iPhone 6 Plus no último Infolab Responde, e se ele concorre, sim, concorre, de acordo com dados de um aplicativo que chama Pocket, que é um aplicativo de leitura de notícias. O que eles constataram depois de analisar 2 milhões de links que foram lidos no aplicativo foi que depois do lançamento do iPhone 6 Plus e do 6 e do 6 Plus, né, o número de pessoas que leem no iPad diminuiu. Então, em termos de usabilidade, concorrem sim. Só que talvez não concorram em termos de preço, especialmente aqui no Brasil, já que o iPad acaba sendo mais barato. Agora a gente vai falar, quem pergunta é o Adriano Xavier. Qual a vantagem de comprar um tablet se os smartphones estão quase do mesmo tamanho? Olha, essa é uma grande pergunta que eu acho que todo mundo se faz desde a época do lançamento do iPad, lá em 2010, que é qual é a real utilidade dos tablets, né? Atualmente os tablets eles são usados para muitas coisas, como navegação na internet, como assistir vídeos, mas eu acho que um dos principais diferenciais está na leitura. A leitura de revistas no iPad ainda oferece uma experiência melhor do que nos smartphones, até porque todas as publishers focam mais no iPad, porque ele foi o primeiro produto a surgir dessa forma e ter todo o apelo que teve com a repercussão mundial. Só um parênteses aqui, lembrando que o negócio do iPad para a Apple ele é maior do que o negócio do McDonald's como um todo. Então, ele tem muito apelo. E tem muitas revistas que publicam lá e oferecem muitos descontos também. Então, uma plataforma de leitura eu acho que é um grande diferencial de um tablet, especialmente falando do iPad hoje em dia. Mas lembrando que a Samsung também oferece opções com uma série de conteúdos já embarcados. Por exemplo, alguns modelos dos tablets da Samsung já vêm com assinaturas do New York Times e até mesmo com revistas da editora Abril. E temos mais uma pergunta que agora é do Vitor Martins. Está comentando bastante o Vitor hoje. Disse que o que vocês recomendariam para uma pessoa que usa o aparelho mais na internet, um phablet ou um tablet? Olha, em termos de praticidade,
o phablet, que como você disse, ele é mais aceitável no dia a dia, né? Porque você tem um dispositivo com uma tela de tamanho razoável, com uma resolução também razoável, dependendo do seu aparelho, claro. E você não precisa gerenciar vários aparelhos, você tem um só e você não se preocupa com carregar, colocar para carregar toda hora 2 aparelhos. Por outro lado, falando de bateria ainda, os tablets, eles acabam oferecendo uma autonomia de bateria um pouco maior, especialmente se você tiver o hábito de desligar o Wi-Fi, por exemplo, depois de usar, ou desligar o 3G. Mas, em todo caso, eu acho que os phablets, os smartphones de telas grandes mesmo, eles acabam sendo mais práticos para o dia a dia do que os tablets. Os tablets, eu não sei vocês, me digam aí, vocês usam os tablets mais em casa, vocês têm o hábito de levar os tablets para as ruas, de usar o tablet no metrô, ou vocês preferem o smartphone mesmo? Temos mais alguma pergunta? Por enquanto não. Eu queria falar um pouco também de híbridos, a gente ainda não falou sobre eles, que são os notebooks que se transformam em tablets, ou os tablets que se transformam em notebooks, depende de como você encarar aí. Um modelo bastante interessante que chegou no Brasil recentemente foi o Asus Transformer T100, que é esse que está aqui com a gente no Infolab. E eu vou falar dele um pouquinho por um motivo especial, que é bateria. Primeiramente, vamos falar de preço. Ele chegou com um preço sugerido de R$ 1.700, mas você já pode encontrar ele por um preço um pouco mais baixo se você pesquisar na internet ou mesmo nas lojas físicas. O bacana desse modelo é que ele vem com o teclado já no padrão ABNT2, o que significa que você tem uma tecla dedicada para a letra C cedilha e também acentos na posição normal, né? E aí você pode apertar um botão e desconectar ele da base. Nessa base aqui ele tem mais 500 GB de memória, um HD, e aqui ele também tem uma memória interna e um processador quad-core da Intel e 2 GB de memória RAM. E eu falei que bateria era uma coisa importante sobre ele. Esse aparelho aqui, ele é o tablet que teve a maior duração de bateria nos testes do Infolab. Ele chegou a passar por 11 horas direto reproduzindo vídeos em HD, que é uma marca bastante impressionante e roubou o título do iPad até, que o iPad Air do ano passado, ele era o produto com melhor autonomia de bateria e ele não chegava a ter 10 horas de reprodução de vídeo. Então esse aparelho ele tem realmente um diferencial no mercado. Temos mais perguntas. O Rafael pergunta... Ele diz, né? Mas phablet? Não podemos deixar o Luiz Cruz ouvir essa palavra. Realmente, o Luiz Cruz aqui do Infolab, ele também ele não gosta dessa palavra. Se você quiser deixá-lo nervoso, você pode falar phablet. E se você quiser deixar ele mais nervoso ainda, chama um aparelho de tela grande de phablet. Não recomendo, na verdade. Melhor não deixar o cara em paz, coitado. Temos mais perguntas aqui do Carlos Eduardo. Ele disse que ele usa o tablet dele em casa. E eu também. Eu uso meu tablet em casa. Eu chego a usar um pouco no trabalho também. Eu trago ele para a redação, porque eu tenho um tablet de 7 polegadas, então fica prático de levar na mochila, né? Então, às vezes, quando o meu computador não dá conta de tudo que eu estou fazendo, porque eu coleciono abas, que eu acho que muitos de vocês também fazem isso. Meu computador às vezes não dá conta, então alguma outra atividade eu acabo fazendo direto no meu tablet mesmo. Por exemplo, ver notícias ou então ler uma matéria mesmo. Temos mais perguntas do Emerson Duarte. Para um usuário comum de Android, qual fabricante possui uma interface que não pesa tanto no desempenho? Por exemplo, a TouchWiz tempos atrás pesava muito ao ponto de incomodar. Olha, isso é verdade. A interface que a Samsung usa atualmente, ela é bem pesadinha, mas o hardware que ela tem oferecido, ele também melhorou nos últimos tempos, então o aparelho consegue, pelo menos nessa edição do Android, lembrando, vale destacar isso, eles funcionam bem. Não sei como eles vão se comportar no futuro, a gente não tem como fazer uma projeção clara disso, porque a gente nunca sabe o que a Samsung vai colocar a mais ali no sistema, né? Mas lembrando que o Android, o que você deve procurar é um tablet com sistema Android puro, o mais puro possível. Claro que a gente não tem aqui no Brasil a linha Nexus de tablets, porque o Google e a Asus não vendem esse aparelho aqui no Brasil. É uma pena.
A gente já testou alguns deles aqui no Infolab e eles são tablets intermediários com desempenho excelente. Seria muito bom se eles chegassem no mercado brasileiro. Mas como a Motorola, que é uma empresa também que oferece smartphones com Android puro, ela não entrou nesse segmento, assim, nos últimos tempos pelo menos. Ela já teve outros produtos, lembrando isso. Mas como ela não lançou nenhum tablet recentemente, a gente não tem muitas opções aqui no mercado brasileiro com Android puro. Duas interfaces que não pesam muito de fabricantes, que a gente constatou aqui no Infolab, foram da Positivo, que por sinal a gente está com um tablet deles aqui, que é o Positivo Mini Quad, que ele é um aparelho com... Ele tem um design bastante parecido com o do iPad Mini. Ele usa Android edição 4.2 ou 4.4, se não me engano. E ele tem 1 GB de memória RAM e ele também conta com uma interface assim, livre de muitos do bloatware, que é como se chama quando tem uma série de aplicativos que são colocados pela fabricante no seu aparelho. Outro modelo interessante que chega a um preço relativamente baixo em relação a iPads e gadgets mais caros é o NVIDIA Tegra Note, que aqui no Brasil ele é distribuído pela Gradiente. A tecnologia da NVIDIA e a distribuição da Gradiente, mas o Android em si ele não é muito pesado. E outra vantagem bem bacana desse aparelho é que ele foi feito com foco em games, então se você gosta de jogar, você vai se divertir bastante com esse aparelho. Temos mais perguntas aqui. O Emerson Duarte comentou dizendo que já não sei como ele anda hoje, tem usado o LG G Pad e acho incrível a performance, talvez seja pelos 2 GB de RAM. Sim, é verdade, a linha de tablets mais recente da LG, ela tem um sistema Android que não pesa tanto também quanto o da Samsung e oferece opções de design interessantes. Tem tablets mais coloridos, geralmente os tablets são pretos, brancos, esses daí tem umas cores mais diferentes. E o desempenho do sistema sobre o hardware também foi bem aceitável segundo os testes que a gente fez aqui no Infolab. Temos mais gente perguntando... O Vitor Martins está perguntando se eu acho que o melhor tablet é o Nexus 7 hoje, atualmente. Olha, o Nexus, a linha Nexus, não especificamente o 7, o 9 já é mais potente, né? O mais recente que o Google lançou. Então, se a gente olhar no mercado global, esse é o aparelho mais potente, sim. Agora, aqui no mercado brasileiro, no ecossistema de Android, o tablet mais potente que a gente tem vai ser o Tab Pro da Samsung, que que tem um preço bastante semelhante ao do iPad Air 2, que é por volta de R$ 2.000, R$ 2.100. Ele tem um processador octa-core e por conta disso, como ele consegue desativar alguns núcleos para poupar energia, ele tem uma duração de bateria bastante impressionante. Então se você busca duração de bateria, esse é um aparelho bem interessante. Por enquanto não temos mais perguntas. Se tiver dúvidas, pessoal, só falar. A gente pode falar sobre qualquer tablet. A gente ainda não falou nada sobre o Windows, né? Então vamos falar um pouquinho sobre tablets com Windows. Na verdade, eu esqueci de mencionar, mas esse tablet da Asus, que é o Transformer T100, ele tem um sistema Windows e a boa notícia é que ele não é o Windows RT, ele é um Windows 8.1 completo. Ele é o mesmo sistema que roda no seu PC, roda nesse aparelho aqui, tanto no modo tablet como no modo notebook. E um ponto negativo, talvez, se você olhar desse aparelho aqui, é que ele não tem 3G. Mas uma coisa que a gente tem percebido aqui nos testes do Infolab é que pouquíssimos aparelhos têm combinado isso, que é o 3G e o sistema Windows. Uma das últimas opções que a gente teve a oportunidade de testar aqui foi aquele tablet que era da época ainda da Nokia, que é o Lumia 2520. Ele é um aparelho bastante interessante, um preço um tanto quanto salgado, ele já custa mais, completo com a dockzinha, se não me engano, ele custa R$ 2.500. Mas o interessante é que ele oferece esse recurso da internet móvel e também um sistema Windows. Por mais que ele seja limitado, né? Se você não sabe, o Windows RT ele foi um sistema apresentado pela Microsoft com foco nos tablets mesmo, só que eles não têm acesso, eles não conseguem funcionar tão, assim, não tem todos os recursos que tem o Windows 8.1, basicamente, grosso modo. Você vai acabar perdendo acesso a muitos aplicativos e talvez a experiência não seja das melhores.
Mas se você estiver buscando um aparelho que alia as duas coisas, essa é uma das poucas opções. E outro tablet com sistema Windows, que é bastante interessante, está vendo aqui no mercado brasileiro, é o Lenovo Yoga Tablet de 10,1 polegadas, que ele tem um preço de... Ele foi lançado com preço sugerido de, se não me engano, R$ 1.100, mas a última vez que eu pesquisei agora, antes de vir aqui falar com vocês, eu já encontrei o aparelho por menos de R$ 1.000. Então, vale a pena ficar de olho também em promoções de final de ano ou talvez pós-Natal. Esse aparelho ele tem um processador quad-core, ele tem 1 GB de memória RAM, só que ele não é dos mais potentes, isso que vale destacar. Ele custa cerca de R$ 1.000, mas acho que esse preço a fabricante acabou colocando no aparelho não só pela configuração, mas muito pelo tamanho da tela também. Ele é um tablet que, segundo nossos testes, ele tem uma duração de bateria razoável, não é dos melhores, vale destacar isso. Um diferencial interessante que ele tem é que ele já vem com um apoiozinho para ficar em pé, ele gira, na base lateral aqui, ele tem um pequeno apoio de metal que gira. Então você pode abrir e fechar, e aí quando você abre, esse apoio deixa o seu tablet em pé. Então, teoricamente, você pode dispensar o uso de uma capinha. A traseira também é feita de uma construção resistente, não é nada muito frágil. Então, você pode muito bem usar o aparelho sem uma capinha se você for cuidadoso, obviamente. Temos mais perguntas, Cadu? Tem mais uma aqui, vamos ver. O Carlos Eduardo pergunta: o que você acha dessa onda de híbridos? Olha, os híbridos eles são produtos intermediários que, esses sim, eu acho, estão tentando canibalizar os tablets. Porque eles aliam as duas coisas, né? Eles oferecem a portabilidade de um tablet e o design favorável para a produtividade que tem um notebook. O problema ainda, que eu enxergo nesse segmento, é que a gente tem poucas opções que tem sistema Android. Então, se você prefere ter prioritariamente um tablet Android que tem um teclado, talvez ainda a melhor opção seja você comprar as coisas separadas, comprar um tablet e um teclado separadamente mesmo. Mas em geral, esses produtos têm melhorado cada vez, eles chegam melhores. Antigamente eles chegavam num preço muito alto, agora eles já estão chegando a preços mais baixos. Um notebook híbrido que tem um preço mais baixo do que esse Asus que a gente já falou é o Positivo Duo também, que ele foi lançado no Brasil recentemente, foi, se não me engano, em setembro ou agosto ou setembro desse ano. E ele não tem uma configuração potente, mas ele roda um processador Intel e tem a possibilidade de você destacar a tela e usar o aparelho como um tablet para jogar algum jogo que precise de acelerômetro, né, para você fazer tudo que você faz com um tablet com o sistema Windows. Vale lembrar que já houve tentativas de fabricantes de criar tablets que tenham sistema Android e sistema Windows, só que ninguém falou isso oficialmente, mas o que disseram em reportagens internacionais é que pressões tanto do Google quanto da Microsoft acabaram com essa ideia, sabe? Então, não tem muitas chances de você ver um tablet que tenha as duas coisas hoje em dia, um notebook híbrido com Android e Windows. Até porque eu conversei com um executivo da Intel, eu perguntei para ele sobre isso em uma entrevista e ele me disse que possível é, só que a questão é que você teria que lidar com um computador com dual boot, é a mesma coisa, você vai ter que desligar um e ligar o outro, não vai ser fácil essa transição e por conta dessa barreira eles acabaram optando por não fazer. Mas não mencionou nada quanto a pressões de Google e de Microsoft. Disse que é essa questão mesmo que acaba prejudicando a possibilidade de você criar um gadget que tenha Android e Windows. Vamos ver se temos mais coisas aqui. Legal, por enquanto a gente não tem nada, mas então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar aqui pra gente, que a gente responde nos comentários aqui do YouTube. E
Boas compras até lá, escolha bem seu tablet. Até mais!